Fala, clube! Seja bem-vindo ao Desbrava Help, compartilhando conhecimento para desbravadores. Eu sou o William Souza e esse é o capítulo de número 5 e vamos falar da função mais importante do clube. Ele, o Conselheiro! Realmente, achar um bom conselheiro é a mesma coisa do que achar um gato em tiroteio. Então, neste capítulo, vamos falar e dar detalhes dessa função que é a principal, é o coração, é o motor do Clube dos Bravadores. Então, meu querido líder, pegue seu papel, pegue sua caneta, porque depois do break falaremos mais dessa função. Então, Maranata! Fala, líder! Estamos de volta depois da nossa clássica vinheta. Hoje vamos falar neste capítulo da função mais importante do Clube dos Bravadores. Não é diretor, não é secretário, não é tesoureiro, é o conselheiro. Este é o cara. Se seu clube tem um ou dois ou três, ou não importa a quantidade de bons conselheiros, meu líder, prenda esses rapazes ou essas garotas, porque são líderes valorosos. Bons clubes são formados de bons conselheiros e bons conselheiros formam bons desbravadores. Nessa minha jornada dentro do movimento Clube dos Bravadores, eu vi excelentes clubes porque tinham excelentes conselheiros. São jovens que se dispõem do seu tempo, do seu eu, para cuidar dos adolescentes. E é uma função muito importante, porque vivemos uma época onde os nossos adolescentes cada vez mais estão deprimidos, sozinhos e virtualmente conectados. E o conselheiro, ele tem esse papel de, além de acolher esse adolescente, de mostrar Jesus para eles. E como deve ser um bom conselheiro? Quais são as características dessa função dentro do clube que é primordial? As características são, primeiro, gostar de adolescente e criança. É aquele cara que vai estar inserido junto com os adolescentes, que vai viver o mundo deles, que seja amigo, que seja companheiro, que trabalhe o relacionamento. Isso eu tenho falado nos outros capítulos. Um clube de desbravador só vai para frente por causa do relacionamento. E esse relacionamento, o conselheiro, ele deve ter como mantra, como algo que vá se aproximar desses adolescentes, né? Se a gente for olhar o ministério de Cristo, primeiro ele curava para depois ele passar a mensagem de salvação. E o conselheiro é a mesma coisa. Primeiro ele se aproxima do adolescente, procura um relacionamento e depois fala de clube, fala das coisas de Cristo. Um bom conselheiro é um cara que vai buscar um contato com os pais, porque precisamos ter bem claro o seguinte: no meu ponto de vista, o clube ele tem dois papéis fundamentais. Um espiritual, como todos nós já sabemos, e também a questão social, né? Eu entendo que se o adolescente, durante o período do clube, né, que ele estiver ali, ele não se entregar a Cristo através do santo batismo, e que ele passe pelo clube, faça todas as atividades e não fique, e que ele siga o caminho dele na vida, mas se o clube tiver essa preocupação e principalmente o conselheiro tiver essa visão também de preparar esse adolescente para a sua vida adulta,
com certeza o Espírito Santo, num momento oportuno, vai trabalhar na vida desse jovem e vai apresentar Jesus Cristo para essa pessoa. Mas um bom conselheiro é aquele cara que trabalha, que busca o relacionamento. Conselheiro não tem jeito, é o cara que nós da diretoria, nós líderes, temos que prover todos os recursos necessários para que ele possa desempenhar o bom trabalho. E o conselheiro ligeiro, aquele conselheiro esperto, ele vai estar inserido na vida do desbravador. E eu não digo só na vida, na reunião do clube, né? Eu digo também no dia a dia dele, né? Ou seja, ele se fazendo presente nas suas atividades, mantendo contato com os pais. É um trabalho a 6 mãos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o conselheiro é o que faz a interface entre adolescente e família. Nós sabemos que quando a criança ela muda dos seus 12 para 13 anos, né, 10, 11, pula para os seus 12, 13 anos, onde realmente entra a adolescência, é meio que como um véu caísse dos olhos deste adolescente, ele passa a enxergar o mundo com os outros olhos. É quando ele realmente entra na fase da adolescência. E muitas famílias, muitos pais acabam perdendo o seu filho porque os pais não entendem. Né? Ele acha que aquele menino, aquela menina era uma criança e de repente ele passa a ter novos gostos e os pais enxergam aquele adolescente como se fosse um bebezinho. E aí onde entra o papel do conselheiro, porque o conselheiro ele vai entender a necessidade, ele vai fazer o acolhimento, vai falar a mesma linguagem e aí vai fazer esse papel de tradução para os pais. Então, e é muito importante que esse conselheiro, acima de tudo, ele seja um cristão, que ele seja batizado, que ele seja numa idade próxima do seu desbravador. Porque muitas vezes o adolescente leva um tempo para ter confiança, né? Então, é visto em alguns clubes, você tem o conselheiro ali próximo, né? Não tão longe, né? Mais próximo da idade deles, né? Até para poder entender a necessidade. Eu vejo inúmeros conselheiros que conseguem tirar isso de letra e extrair o máximo do desbravador e ser um auxílio enorme para a família. E não só isso, mas também para o clube. Então, um bom conselheiro é aquele que está inserido, né, na vida do adolescente, onde o adolescente possa confiar em todos os seus segredos, possa ouvir e ser uma influência, o conselheiro, né, no caso, ser uma influência ativa dentro desse adolescente. E eu já vi casos e casos, conselheiros que conseguiram reverter a vida de um adolescente. Eu vou já indo aqui para o final dessa primeira parte, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu entrei no clube já tarde, entrei com meus 21 anos, eu fui conselheiro de uma unidade de 10 anos. E eu lembro que tinha um desbravador, que agora eu não lembro o nome dele, né? Mas vou chamar ele de Augusto. E eu lembro que o Augusto era um menino de 10 anos, era a primeira vez que ele estava entrando no Clube Desbravador, um menino terrível. Era aquele desbravador que você queria de longe, mas eu tinha um olhar diferenciado para ele, porque eu vi nas características daquele desbravador que ele era um menino diferenciado, só estava precisando ser acolhido. E durante esse processo, né, que eu fui conselheiro dele, fui trabalhando, já tive várias experiências com ele, coisas até engraçadas, mas procurei estar na vida dele, visitando a família, mantendo um relacionamento com os pais, enfim. E aí eu segui meu rumo, ele seguiu o rumo dele e tal. Hoje, quando eu olho para o Augusto,
né? E hoje eu vejo ele um professor com mestrado, viajando o mundo, né? Então tudo aquilo que eu passei, né, de experiência, de referência, de direcionamento, hoje o Augusto ele coloca em prática. E toda vez que ele me encontra, né, e já faz algum tempinho que a gente já não se vê, um tempinho não, já faz um bom tempo, ele sempre fala, esse aqui é meu primeiro conselheiro, aí a gente conta as peripécias, as bagunças. Teve um acampamento que ele brigou comigo, que ele falava assim, eu vou chamar minha mãe. Eu falei, não, aqui quem manda sou eu, quem você vai tomar banho agora, pode chamar a mãe. A gente tá no meio do acampamento, no meio do nada. Mas enfim, então são histórias, né, de relevância, e eu vi o quanto, né, a minha influência foi importante na vida do Augusto para ele se tornar a pessoa que ele é hoje, né? Infelizmente ele não se sentiu tocado pelo batismo, mas ele está dentro daquilo que eu acredito, né? Que é se tornar um adulto de valor e não cair no mundo das drogas, né? Então, um bom conselheiro tem essa preocupação. Além da questão espiritual, tem uma preocupação com a questão social, né? Se esse adolescente, quando ele se tornar um adulto, né, e ele não cair no mundo das drogas, já é uma grande vitória. Beleza? Vou dar uma pausa aqui, vou tomar uma água e depois do break voltaremos a falar das características de um bom conselheiro. Beleza? Então fica aí que eu já volto. Maranata! Estamos de volta e no primeiro bloco falamos a respeito das características de um bom conselheiro. Como ele deve atuar, como que deve ser a interação com o desbravador, a importância de trabalhar junto com as famílias. Neste bloco agora, vamos falar das funções, o que o conselheiro deve fazer na unidade. Então vamos lá. O conselheiro, ele deve coordenar a unidade, ou seja, ele não deve fazer todo o trabalho de correr atrás de desbravador, de fazer ata, não. Ele deve coordenar para que cada função dentro da unidade deva funcionar de forma correta, ou seja, então ele deve dizer para o capitão como ele deve agir, para o secretário, para o tesoureiro. Ou seja, da mesma forma que o diretor é para o clube, né, que ele está ali coordenando, fazendo que as demais engrenagens funcionem, o conselheiro ele faz isso dentro da unidade, né? Ou seja, o conselheiro ele não faz tudo, mas ele orienta os nossos desbravadores a fazer aquilo que tem que ser feito. Outro ponto importante, o conselheiro ele coordena o cantinho da unidade. O cantinho da unidade é o principal programa dentro da unidade. E para que serve o cantinho da unidade? Por mais que hoje nós tenhamos WhatsApp, Instagram, TikTok para trocar informações, para se falar, mas o cantinho da unidade é a reunião onde você olha nos olhos do desbravador, onde o conselheiro pode tocar, pode conversar olhando no olho dele. Então assim, é um momento onde um bom conselheiro ele vai preparar o culto, vai fazer os apontamentos, dar os recados, coisas que ele não consegue fazer de forma presencial. Também o conselheiro ele auxilia no planejamento da execução do programa do clube, né? Ou seja, o conselheiro ele faz parte da direção do clube. Então tudo aquilo que a direção, a diretoria executiva trabalhar ou planejar, o conselheiro ele pega todas essas informações e trabalha dentro da unidade, dentro daquilo que foi planejado.
um bom conselheiro, ele pega essas informações do clube, do diretor ou do diretor associado e faz essa mensagem chegar dentro da unidade, dentro do desbravador. Outra coisa importante é auxiliar no desenvolvimento do projeto social do clube, ou seja, é impossível numa atividade externa, seja qual for, um acampamento, um campuri, uma visita a uma entidade pública, o diretor tem que dar conta de 10, 20, 30 desbravadores. Então o conselheiro, ele está ali para dividir esse papel, ou seja, o conselheiro ele vai trabalhar com sua unidade, vai orientar conforme as diretrizes estabelecidas pela direção. Então, em muitos eventos, em muitas atividades, é o conselheiro que vai tomar conta da sua unidade, da sua patotinha, auxiliando a diretoria, Outro ponto fundamental é montar juntamente com os instrutores um programa de cumprimento de classes. Esse é um ponto que muitos conselheiros se confundem, Tem situações onde o conselheiro é o instrutor de classe também, ok? Mas o papel do conselheiro é fazer que as classes e as especialidades funcionem. Por mais que o clube tenha um instrutor de classe, tenha um instrutor de especialidade, o papel do conselheiro é auxiliar essas duas pessoas para que o programa de classe especialidades funcione. Então, ali, talvez num cantinho da unidade, o conselheiro instruir algum desbravador que tem alguma dificuldade e junto com o secretário da unidade ele acompanhar o andamento das classes, Então o papel do conselheiro, num clube onde você tem as funções definidas é apoiar a instrução da classe, mas focado no relacionamento. Então, por exemplo, se o instrutor perceber que aquele desbravador, ou aquela unidade não está evoluindo com as classes, cabe o conselheiro montar todo um plano de ação para que seja feito, seja cumprido os requisitos das classes para que o desbravador possa recebê-lo no final daquele período, Outro ponto muito importante que é manter uma listagem atualizada dos desbravadores e que classe que eles estão. Esse é um papel que o conselheiro vai fazer junto com o secretário da unidade. Por quê? Porque essas informações elas são importantes para o secretário do clube, porque muitas vezes o secretário do clube precisa dessas informações para ranqueamento, para compra de botões e pins de especialidades. Então o conselheiro ele vai trabalhar junto com o secretário da unidade para que o secretário da unidade faça esses apontamentos, mantenha esse caderno, esse relatório preenchido para que possa ser reportado para o secretário, para os instrutores e tudo mais. Outro ponto fundamental, todo bom conselheiro, ele deve fazer um relatório bimestral sobre o desenvolvimento dos desbravadores e entregar para a diretoria, Então, o conselheiro, ele tem que monitorar aquele desbravador, porque muitas vezes o diretor, ele não tem um contato muito próximo com o desbravador. Ele vê ali na reunião, tal, mas esse papel é do conselheiro. Então, um bom conselheiro que faça esse monitoramento, e entender o que está acontecendo, porque muitas vezes aquele desbravador não vem na reunião do clube ou tem algum tipo de dificuldade. Então, quando o conselheiro faz esse trabalho, é uma oportunidade para a diretoria, junto com a igreja local, poder ajudar a família desse desbravador ou o próprio desbravador se está passando algum tipo, de algum tipo de problema, algo assim, Outra coisa muito importante, um bom conselheiro
tem que ser o exemplo de comportamento, de presença, pontualidade, de uniforme. Ou seja, por mais que nós não percebamos, mas esses adolescentes sempre observam a gente. Eles estão sempre observando. Então, se você é um conselheiro pontual, assíduo, um cara que está sempre nas reuniões, faz e acontece, esses desbravadores, eles vão copiar esse conselheiro e vão ser excelentes, porque o conselheiro também é excelente. Então, por isso que eu volto a falar, o conselheiro ele tem que ser ativo, tem que gostar de crianças, tem que amar esse ministério, porque não adianta, se o conselheiro não tiver essas características, a unidade também vai desandar e vai ser igual ao conselheiro. Isso é fato. Um bom conselheiro também participa da ordem unida da sua unidade. É o cara que vai lá no Campuri e é o primeiro a botar as caras. Na hora que o desbravador é desafiado, bota o conselheiro na roda e esse cara vai lá, faz e acontece. E outro ponto importantíssimo, a função importantíssima para o conselheiro é ajudar os membros da unidade em qualquer situação e manter os líderes informados. O bom conselheiro, ele não deixa o seu desbravador para trás. Ele vai atrás, resolve, acompanha, desenrola, mantém um relacionamento com os pais. Ou seja, o conselheiro está sempre junto. E uma outra função muito importante é assistir às reuniões da diretoria sempre quando solicitado. Então, assim, o conselheiro foi solicitado para assistir alguma reunião de diretoria executiva, ele está ali disponível. O bom conselheiro, ele antecipa os fatos, precisa se ausentar, vai viajar, não vai poder comparecer à reunião do clube, o conselheiro ele vai lá e avisa o diretor e já planeja tudo o que vai ser feito no cantinho da unidade. Orienta o capitão e o capitão faz o que tem que fazer. Geralmente, toda unidade você tem um conselheiro e um conselheiro associado. Outra função que é importantíssima, e eu vejo muitos conselheiros negligenciarem esse tipo de atitude, que é montar um programa de visitação às famílias. Isso é de suma importância, não só para a unidade, mas para o clube. Por quê? Porque são informações colhidas na casa do desbravador. E aí você vai entender o porquê o desbravador tem algum tipo de problema. São informações que o conselheiro vai trazer para o clube e aí o clube, através do apoio da igreja, vai conseguir montar algum plano de ação para que possa auxiliar essa família e este adolescente. Mas para fazer esse plano de visitação, tem que ser com alguém da diretoria. O conselheiro não pode ir sozinho, talvez com o capelão do clube ou o ancião do clube ou até mesmo o diretor. Mas a visita, ela não pode ser negligenciada. Por quê? Porque é uma oportunidade do conselheiro conhecer o desbravador na sua intimidade e entender o meio que esse desbravador ele vive. Outro ponto importante, uma função importantíssima, que aí envolve uma questão de relacionamento, é recepcionar os novatos. Então entrou um membro novo na unidade, é o papel do conselheiro que vai fazer todo esse papel de integração desse novo membro, para que ele seja aceito dentro do grupo. É óbvio que isso, vai levar um tempo, mas um bom conselheiro vai saber acolher e vai saber trabalhar essa aceitação dos demais membros da unidade para com esse membro novo. E
entregar para a diretoria, para a secretaria, a ficha de avaliação de cada desbravador, porque isso é importantíssimo, como eu já falei agora há pouco. São informações que chegam à diretoria, né, dessas informações, dessas avaliações, para que, se tem algum desbravador que esteja passando por algum tipo de dificuldade, o diretor, junto com a igreja, será capaz de montar um plano de ação para ajudar essa família deste desbravador. Beleza, gente? Então, são inúmeras funções. Então, você deve ter percebido a importância do conselheiro para o Clube dos Desbravadores. É a função principal, é o coração. Mas ser um bom conselheiro, resumindo, tem que gostar de crianças, tem que respirar desbravador, tem que amar a Jesus e, principalmente, buscar o relacionamento. Beleza, gente? Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo capítulo. Beleza? Então, Maranata!